Aleluias. Hoje Deus quer mudar a história da sua família. Hoje Ele quer mudar a tua história. Mas isso só vai acontecer se você der liberdade para Ele. Em 2 Crônicas, no capítulo 26. Segunda Crônicas, no capítulo 26. Segunda Crônicas 26, começar do versículo 1. Segunda Crônicas 26, 1. A palavra de Deus nos diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné, e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. Lutou contra os filisteus e contra os arábios, e contra os meunitas. E os presentes a Uzias. E o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. De homens destros na guerra, que saiu à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, chanceler e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O total, homens valentes, de suas ordens havia um exército guerreiro, 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras. Sobre essa palavra, até que o meu pai me trouxe hoje esse desafio de trazer essa palavra com um tema tão importante que é vivendo o novo de Deus. O novo de Deus. E o primeiro tópico aqui que eu quero trabalhar hoje com os amados irmãos é: vença as crises do passado. Se você for pegar a história do pai de Uzias, uma das coisas que tinha acontecido na vida desse menino foi ter o pai assassinado. Uma das coisas que esse menino podia ter crescido era um menino totalmente revoltado com a vida, por causa de Amazias, seu pai,
assassinado, era um menino podia ser totalmente entregue à depressão, aos traumas. Sabe, Deus ele nunca vai colocar algo novo na nossa mão se a nossa mão estiver ocupada por coisas velhas. As nossas mãos têm que estar vazias diante de Deus, de coisas velhas, para estar aceitando o novo de Deus. No versículo 1 é bem nítido isso. Então todo o povo tomou Uzias. Olha a graça de Deus sobre a vida de Uzias. Recebendo o novo de Deus. Tomando o reconhecimento do próprio povo. Trazendo ele para ser o rei. E assim é a nossa vida dentro do reino de Deus. Automaticamente, quando você chega para aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, você está dizendo a mesma oração em que Jesus falou do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus, não é mais do seu jeito, é do jeito de Deus. Então o novo de Deus tem que ser estabelecido na sua vida. É o novo de Deus. E a atitude desse menino foi diferente. Ele decidiu olhar para frente. Temos outros exemplos também, como José. Sabe, hoje Deus ele quer trazer aqui no nosso meio, e entenda bem o que eu vou dizer agora. Deus ele quer nos dar o Manassés, não esse que está aqui. Deus ele quer nos dar o Manassés. Se você for pegar o significado do nome Manassés, quando José, ele põe o nome nesse filho, ele fala: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Hoje é o dia de falar: Deus, eu quero hoje o meu Manassés. Hoje eu quero, meu Pai, mudar a história da minha vida. Por isso que eu falei na hora que eu subi aqui, só vai depender de você. Que não seja só mais um culto. Não seja mais como eu posso falar? Não seja mais uma vinda para você sentar aí no banco, ouvir um sermão e ir para sua casa. Não, decida hoje ter um Manassés na sua vida. Segundo ponto, em que me chama muita atenção na vida de Uzias. Ele criou raízes. Versículo 3. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Ele criou raízes. Se você for pegar em 1 Reis 16, lá você vai ver a história de um rei chamado Zinri. Esse cara ele reinou apenas 7 dias. Então você pode ver o seguinte: o segredo está em criar raízes no novo de Deus. Deus ele nos quer dar o novo. Mas até quando esse novo vai permanecer nas nossas mãos? O novo de Deus precisa criar raízes para que se tornamos confiáveis aos olhos tanto das pessoas como aos olhos de Deus. Entenda bem, aos olhos das pessoas e aos olhos de Deus. Isso se chama graça. Precisamos ter graça diante dos olhos das pessoas e aos olhos de Deus. Sem a graça, você não chega em lugar algum. E o segredo dele, que ele criou raiz, está no versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, já é Ele que trabalha por você, não mais você faz. Mas Ele que luta as suas guerras. Um terceiro ponto que eu quero colocar: busque
conselhos de pessoas ligadas a Deus. Agora eu quero que você entenda muito bem esse terceiro ponto. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Em outras traduções, eu estava lendo esse versículo aqui, aí em outras traduções diz o seguinte, e nos dias em que Zacarias, que era um profeta muito importante ali daquela época, Uzias deu-se a respeitar a Deus. Abre comigo sua Bíblia em Provérbios 11:14, por favor. Provérbios no capítulo 11, no versículo 14. Provérbios 11:14. A palavra de Deus diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. Olha bem quem dava o conselho para esse homem. Porque deu-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. E a Bíblia aqui cita que Zacarias era sábio nas visões de Deus. Ou seja, era um homem totalmente ligado a Deus. Era um homem totalmente que tinha comunhão com Deus. E como é que nós somos hoje? Queremos buscar conselhos de pessoas ligadas a Deus ou pessoas que alimentam o nosso ego para falar aquilo que a gente quer ouvir? Certamente, com 16 anos de idade, esse garoto ele não ouvia coisa que ele gostaria. Mas Deus só prosperou porque ele começou a fazer do jeito de Deus, não do jeito dele. É aí que está a diferença. Busque conselhos, anda com pessoas que têm comunhão com Deus. Ande com pessoas que têm vida com Deus. Do contrário, meu irmão, você vai cair. Quando você anda com pessoas que andam com Deus, automaticamente você vai fazer as mesmas atitudes que elas. Você vai andar com Deus também. O novo de Deus é isso daí. Aceitar o novo de Deus é isso. Pai, eu quero aceitar o teu novo. A partir do momento que eu quero aceitar o teu novo, Pai, eu sei do seguinte: o Senhor vai colocar pessoas na minha vida em que vão ser para minha edificação. Um quarto ponto que eu quero colocar: não se conforme com a situação. Diga não ao conformismo e saia da zona de conforto. Mas isso daqui é uma prioridade quando Deus entrega algo na tua mão. Sabe, Deus ele nos ama tanto que Deus ele não se conforma em nos deixar da mesma maneira em que chegamos lá no início, quando aceitamos Ele. Cheio de traumas, cheio de coisas velhas. Olha a história desse homem. Versículo 6, porque saiu e guerreou contra os filisteus. Esse cara ele começou a revolucionar aquele lugar. Das vezes ele pegou aquele lugar totalmente acabado. E eu digo isso por causa do teu pai. O pai dele, se você for ver a história, o que o pai dele tinha aprontado com aquele reino? Meu irmão, a nossa missão é ser um termostato, não refém do lugar em que estamos, mas mudar o ambiente em que estamos. Não dependendo da situação em que se encontra o ambiente. José não dependia da situação em que se encontrava a prisão. Ele quis mudar ali. Ele quis ser a diferença no lugar onde ele esteve. Daniel, ele quis ser a diferença na Babilônia. Ele quis ser diferente.
Esse homem, ele pegou totalmente o reino, um reino totalmente em luto, porque o seu pai tinha sido assassinado. Ele poderia muito bem ficar refém da situação. Meu Deus, eu vou ficar aqui parado porque olha o que aconteceu, olha a desgraça que aconteceu no nosso meio. Só que ele decidiu ser diferente. Até quando você ficar olhando para trás, a sua vida vai permanecer da mesma maneira. A partir do momento que você começa a falar, Deus, eu decido hoje ter um Manassés na minha vida. Eu decido hoje sair da minha zona de conforto. Decido ir para frente. Deus, ele gosta disso. Ele gosta de atitude. Atitude. O povo de Israel só venceu, e ainda que demorou um pouco para vencer, porque decidiu ouvir a voz de Deus, decidiu andar, caminhar. A partir do momento que andamos nos conselhos de Deus, saímos da nossa zona de conforto, deixamos o nosso de conforto, a nossa zona de conforto, deixamos o nosso conforto, ou melhor, deixamos o nosso conformismo de lado, Deus, ele começa a trabalhar. É impossível Deus não querer trabalhar com gente que tem disposição. E a coisa mais espiritual que você pode começar a fazer é amando o teu próximo, é começando a trabalhar. Só que aí no versículo 5, ou melhor, no versículo 16, e agora eu vou entrar num ponto muito importante. Deus, ele nos confia e nos entrega algo grande no coração. E muitas vezes esse algo grande vai ser aos olhos das pessoas ao nosso lado algo muito impactante, que vai impactar todos. Entenda bem, Deus, ele pode colocar em posição de honra. E o que você vai fazer? No versículo 16, a história aqui já começa a mudar. Deus, ele entregou um novo para Uzias. Sabe, nós temos que tomar um cuidado com o câncer de Lúcifer, o câncer de Satanás, que é corromper o nosso coração, de achar que tudo que conquistamos, seja dentro do reino de Deus ou lá fora, foi pelas nossas próprias mãos. Quando na verdade, foi como eu falei, tudo em que recebemos de Deus é através da graça de Deus. Olha a história desse homem. No versículo 1 deixa bem claro que foi o povo que trouxe ele. Foi o povo que trouxe ele. Sabe quantas pessoas que Deus tirou do pó, usou pessoas para trazer, para levantar, e na hora que estava lá em cima, a soberba tomou conta do coração, virou as costas para Deus, decidiu fazer do jeito próprio. E Deus não compactua, Deus não divide a tua glória. A glória é de Deus. Vamos ler o versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, o que ele fez? Exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Fica no lugar em que Deus te colocou, não queira fazer mais do que isso. A partir do momento que queremos nos deslocar para algo em que não somos chamados, queremos dar um de intrometido, sinto muito, meu filho, a gente quebra a cara. Deus, se o Senhor me confiou no pouco, é no pouco que eu vou ser fiel. É nisso daqui que eu vou fazer frutificar. É nisso daqui que eu vou fazer multiplicar. A síndrome de Lúcifer, meu irmão, entrou no coração desse homem. Isso daqui não era tarefa dele fazer. Isso daqui era tarefa do sacerdote fazer.
Onde que Deus tem te colocado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com o novo de Deus? Vamos continuar. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram a Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra para a tua, ou melhor, para a honra tua, da parte do Senhor. Olha a atitude dele. Então Uzias se indignou enquanto tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Ou seja, eu acho que ele olhou para os caras e falou assim: ó, é o seguinte, esse reino é meu, o que esses caras querem falar alguma coisa aqui para mim? Não sabendo que esses mesmos, das vezes eram aqueles mesmos que lá no versículo 1, foi o que levou ele lá para cima. Aqueles que Deus usou para colocar ele lá em cima. Continuando. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Aí que está o problema. A lepra lhe saiu na testa. E eu estava pensando sobre isso. Mas, pai, por que na testa a lepra dele? Porque se for vir em outras passagens, a lepra, ela muitas das vezes sai em mãos de pessoas. Mas por que na testa? Aí o Senhor me falou: Mateus, a corrupção começa aqui para vir para cá. A corrupção, ela vem. Mas na hora que cai aqui, meu irmão, a doença de Lúcifer, a doença de Satanás. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso, apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. O que me chama a atenção é que primeiramente as pessoas viram. Engraçado, e Deus usa as pessoas para nos avisarem. Deus, ele usa. E quando vamos ver, como diz a Bíblia, como diz aqui, na parte B do versículo 20, por isso apressuradamente lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa, mas quando ele viu, já era tarde já, meu irmão. Será que você está preparado hoje para receber esse novo de Deus? E Deus, ele tem trabalhado no nosso meio. Deus, ele tem o desejo de entregar algo novo na nossa mão. Basta nós aceitarmos e sabermos administrar o que Deus entregar na nossa mão. José soube administrar o que Deus entregou na mão dele. E Deus o honrou. Hoje Deus, ele pode mudar a história da sua família, da tua casa, a tua própria história. Basta você saber do seguinte: é pela graça em que minha família vai mudar. Não é pela força das minhas mãos, é pela graça que Deus me colocou na posição que eu estou hoje dentro da minha empresa. Deus, ele trabalhou na vida desse homem. Esse homem podia ter um final, sabe? Um final espetacular. Nós lemos aqui, esse homem revolucionou a engenharia na época dele. Revolucionou a história de Jerusalém. As pessoas vinham, entregavam presentes para ele. E o que ele fez com aquilo que o Senhor tinha dado para ele?
Deus, Ele quer te dar um novo hoje. Abra o teu coração. Nós vamos assistir um vídeo agora. E eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que nós vamos assistir. Aleluias. Presta muita atenção nesse vídeo que vamos assistir. E antes do vídeo começar, eu quero ler aqui o versículo 21 com os irmãos. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando, por isso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Pausa o vídeo aí, só um pouquinho. Assim ficou leproso Uzias até o dia da sua morte, morando numa casa separada. Foi aquilo que eu acabei de falar. Meu irmão, esse cara acabou sozinho. Sozinho. E Deus tinha dado novo na mão dele. Deus tinha dado o sonho de qualquer pessoa ali naquela época que queria viver aquilo ali. Cuidado com o que você vai fazer, com aquilo que Deus está te entregando hoje, nessa noite. Você pode não estar vendo nada, mas pela fé, faça assim comigo. Fala: Deus, hoje eu quero Manassés na minha vida. Que eu esqueça dos meus passados. Que eu esqueça dos meus traumas. E meu Pai, eu volto o meu coração para receber o novo do Senhor. E que eu crie raízes confiáveis diante dos teus olhos. E meu Pai, eu me submeto a ser feito da tua maneira. Tudo que eu receber hoje nas minhas mãos. Em nome de Jesus.